Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo da tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Acabamos de ouvir esta passagem do Evangelho de São João. Segundo os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, esta passagem passa-se no fim da vida de Jesus. No Evangelho de São João, esta passagem aparece logo no início, no capítulo 2, talvez por razões teológicas. Logo após as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho como prenúncio do novo banquete. E nesta passagem que ouvimos agora, anuncia que o novo templo de Deus é Ele próprio. Tentemos ver o contexto desta passagem. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu a Jerusalém, como era hábito e como todos os judeus piedosos faziam. Entrou no templo. O templo era um edifício majestoso, gigantesco, de pedra, do qual sobram ainda hoje as fundações. O primeiro templo, edificado por Salomão, foi destruído por
Nabucodonosor e foi reconstruído após o regresso dos cativos da Babilónia, ou a partir do ano 539 antes de Cristo. Este segundo templo sofreu uma grande remodelação ordenada por Herodes, com trabalhos prolongados que duraram, de facto, esses pelo menos 46 anos, até os acontecimentos narrados na passagem. Para os israelitas, o templo é a morada terrestre de Deus. E vemos então esse cenário, esse templo enorme, cercado por muralhas, com uma zona interior à qual só os fiéis podiam ter acesso. E durante as festas acorrem aí ao templo multidões de peregrinos e há sacrifícios públicos a Deus diariamente. Muitos peregrinos vinham de longe e por isso muitos habitantes locais aproveitavam para venderem os animais do sacrifício e cambiarem o dinheiro. Tentemos pôr-nos na cena e ver de facto a situação, ver as personagens, os ambientes. A passagem não descreve exatamente o local onde se passam os acontecimentos, mas seria com certeza no Pátio dos Gentios, o único local aberto a todos e que podia ser frequentado pelos não-judeus. Devia por isso ser um espaço de oração e de pregações sobre o verdadeiro Deus. Então Jesus entra no templo e o que é que vê? Podemos imaginar. Os que já participaram em feiras do gado percebem o que vemos. Animais por todo lado, bois a mugir, ovelhas a balir, o arrulhar das pombas, os excrementos dos animais, as bancas dos cambistas, os pregões, os melhores animais para o sacrifício, melhor câmbio, troca aqui o seu dinheiro. Não sabemos, estamos a imaginar. Mas as discussões, o cheiro, o ruído de uma feira. E vemos os comerciantes, vemos os peregrinos cansados, vemos os sacerdotes que têm também algum interesse nesse mercado. E vemos Jesus e os discípulos. Então, o que é que Jesus sente? O que é que Jesus vê? Jesus vem à casa do Pai, vem para rezar e encontra este ambiente e fica irado com uma ira santa. É a única vez em que Jesus usa a força física nos Evangelhos. Pega em cordas e faz um chicote com elas. Expulsa-os a todos com as ovelhas e os bois e derruba as mesas dos cambistas. Vai dizer aos que tinham pombas para as tirarem dali e não fazerem da casa de seu pai uma casa de comércio. Nos outros evangelhos, Jesus afirma claramente que a casa do Senhor há de ser casa de oração, mas que eles fizeram dela um covil de ladrões. Por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículo 13. Para além do resto, do ambiente de feira, seria com certeza um ambiente em que haveria exploração dos pobres peregrinos que vinham cansados e que não tinham os animais para o sacrifício, onde haveria também engano, onde haveria roubo, no sentido de não vender pelo preço justo. Jesus tem esta atitude e o povo fica admirado. E os judeus ficam espantados e incomodados, pois tinham também interesses no negócio, e perguntam-lhe: que sinais é que tu nos dás? Que autoridade tens para fazer isto? E Jesus dá uma resposta desconcertante. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles ficam espantados, talvez ainda mais escandalizados, pois o templo tinha levado 46 anos para ser construído, que iria ser destruído novamente no ano 70 depois de Cristo pelo exército romano,
Mas Jesus falava do verdadeiro templo que é o seu corpo. Anunciava já a sua ressurreição. Por isso mesmo, após a sua morte, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus também se lembram de que ele tinha anunciado isto. E foram pedir ao próprio Pilatos para guardarem o túmulo, pois Jesus tinha dito: ressuscitarei depois de 3 dias. Mas esse é outro episódio. Ouçamos novamente este, em que Jesus nos chama a atenção para a importância do silêncio, da oração, que somos templos do Espírito Santo e que nos anuncia a sua ressurreição. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo da tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem.